Todos sabemos que o estresse é uma das principais causas de todas as doenças degenerativas. Ela leva ao envelhecimento precoce, fica fadigado, cansaço o dia todo, a nossa memória fica comprometida, engorda muito mais fácil, o nosso sistema imune fica totalmente comprometido, a resistência insulínica que acaba levando para a diabetes, perdemos massa muscular, diminui a testosterona, a libido e um monte de outros problemas. Como atenuar as consequências do nosso estresse ou mesmo evitar as consequências do estresse? É o que vamos falar neste vídeo. O termo estresse foi tomado emprestado da física, onde designa a tensão e o desgaste a que estão expostos os materiais. E no nosso caso, a tensão e o desgaste que leva às nossas células, aos nossos tecidos, aos órgãos, aos nossos sistemas, que temos em todo o nosso organismo. Quando você está estressado, ela depleta diversos nutrientes do nosso organismo. Por exemplo, vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina E, selênio, zinco, magnésio, ferro, enxofre e muito mais. No estresse, ela faz com que a gente produza muitos radicais livres. E quando nós produzimos mais radicais livres do que a capacidade que o nosso organismo tem de controlar, isso leva a um estresse oxidativo. Isso é uma das principais causas de todas as doenças degenerativas que você possa imaginar. Agora, nem todo estresse faz mal. Existe estresse que faz bem, sabia disso? Sim, existe o euestresse, que é o estresse bom, e o distresse, que é o estresse ruim. Qual a diferença entre um e outro? Quando você está bem preparado fisicamente, mentalmente e emocionalmente, quando surgem aqueles problemas, aqueles obstáculos, aqueles problemas para resolver, esses problemas ou obstáculos, elas podem ser positivos porque ele é um desafiador, é um motivador para você trabalhar, para estudar mais, mas que você consegue visualizar, por exemplo, uma conquista nova, de você atingir suas metas. Então, quando é um desafio ou obstáculo que te motiva, que faz você agir, não é? Isso é um estresse positivo. Agora, quando os obstáculos e os problemas são maiores do que a sua capacidade de resistir ou de enfrentar, esse é que vai trazer graves problemas, que é o que nós chamamos de estresse. Dependendo de cada pessoa, se você estiver com o organismo físico, mental e emocional bem mais preparado, então com certeza o pico de estresse positivo vai ser muito maior, porque você consegue enfrentar muito mais dificuldades, mais problemas, não é? Agora, aquela pessoa que está debilitada, já com problema de saúde, com certeza aquele estresse que é positivo para um, pode ser negativo para o outro. Então depende da sua condição física, mental e psicológica. Vejamos, quando você acorda de manhã, tem pessoas que já acordam motivado porque, olha, eu tenho um horário para acordar, porque eu tenho que ir para a academia, tomar um café adequado, ir para o trabalho. Quando você tem esses propósitos ou metas definidas, então esses obstáculos que vão surgir no seu dia, que esteja chovendo ou não, não é? Isso é positivo. Agora imagine uma pessoa que não tem necessidade não tem hora para acordar, não sabe o que vai comer, não tem o que fazer, fica absolutamente apático, desânimo. Isso faz mal, gente. Isso também é um estresse, não é? Então é importante que a gente tenha desafios no nosso dia a dia. Agora, esses desafios, tem pessoas que conseguem suportar grandes desafios. Agora, tem pessoas que não estão preparadas para tantos desafios e aí chega no estresse, ou seja, aquele estresse que a pessoa não sente condições de superar, seu corpo não está preparado emocionalmente, mentalmente, e isso pode levar a uma exaustão, o que nós chamamos de burnout. O importante, portanto, é você estar capacitado bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente para suportar melhores os obstáculos e os problemas e ao invés de ser um estresse, ser um euestresse, um estresse positivo. O estresse é um estado de perturbação do equilíbrio, porque nós estamos sempre em equilíbrio, mas o estresse ele desequilibra. Ele é desencadeado
pelo aumento da produção do hormônio cortisol, que é liberado pelas adrenais. O que são essas adrenais? São as glândulas que estão bem aqui acima dos nossos rins. Você tem 2 rins, não tem? Pois é, acima dela você tem as adrenais, que até um tempo atrás era chamado de suprarrenal. Essas adrenais, elas têm a função de liberar o cortisol. E juntamente com o cortisol, quando você libera o cortisol, você também vai estar induzindo a liberação da adrenalina conforme a necessidade. O cortisol, nós podemos definir o hormônio do estresse fundamental para a fuga ou para a luta. O excesso faz mal, a deficiência também faz mal, não é? Então, se é o hormônio da fuga ou da luta, significa que ela está liberando hormônio para justamente dar mais energia, mais atenção, não é? Imagine, por exemplo, um coelho que está se alimentando, comendo a sua plantinha. De repente, aparece uma onça, um predador. O que vai acontecer com o coelho? Imediatamente vai liberar o cortisol, porque ele tem que lutar ou fugir. Obviamente que ele vai fugir, não é? Nesse momento que libera o cortisol, ele esquece completamente da fome que ele tinha, né? Ou se o coelho estava de repente pronto para evacuar, se aparece um predador, o cortisol liberado, ele vai esquecer completamente de que tinha que evacuar. Ou seja, sempre que você libera o cortisol, né, na proporção inadequada, o seu sistema digestório fica comprometido, assim como o seu intestino também deixa de funcionar quando a liberação desse cortisol fica alterada. As adrenais ficam justamente acima dos nossos rins. Para liberar esse cortisol, não é? Ele precisa de vitaminas muito importantes, né? Vitamina C e a vitamina B5. Então, muita atenção para que você não tenha deficiência desses nutrientes. E essas adrenais, elas vão liberando o seu cortisol baseado no nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano faz com que ela libere mais cortisol na parte da manhã, porque de manhã começa o nosso dia, precisamos ter mais energia, e ao longo do dia ela vai decaindo, porque aí vem o cansaço, aí vem o sono, para que nós possamos descansar, e para que na manhã seguinte o cortisol comece em alta novamente, como vocês podem ver aqui. Esse é o gráfico do cortisol. De manhã com o cortisol elevado, para que nós possamos ter muita energia, e ao longo do dia ela vai caindo. Quando chega à noite, então ela tem que estar no nível mínimo, para que quando o cortisol estiver nos níveis mínimos, aí o seu corpo vai começar a liberar outros hormônios. Por exemplo, hormônio GH, é o hormônio do crescimento. Assim como o hormônio do sono reparador, a melatonina. Porque se o cortisol estiver alto, você não consegue liberar esses outros hormônios. E quando você tem um sono reparador, por causa da melatonina, então de manhã você vai começar o seu dia com o cortisol em alta. Mas o que tem acontecido ultimamente é que, devido ao estresse do dia a dia e ao longo do dia, o cortisol que começa em alta, ao invés dela ir caindo ao longo do dia, devido ao estresse, o cortisol ou as suas adrenais, eles são obrigados a continuamente estar liberando cortisol mais do que deveria. Então, ao invés de ter uma queda do cortisol, ela vai se manter alta ao longo do dia ou pode até aumentar ao longo do dia. Se você terminar o seu dia com cortisol elevado, ao invés de estar no mínimo, o que vai acontecer? O seu organismo não está preparado para liberar a melatonina, o hormônio do sono reparador. E você não tendo hormônio do sono reparador, você não vai conseguir de manhã ter a quantidade de cortisol suficiente. Ou seja, você já vai acordar cansado, fadigado, sem disposição. Então, o cortisol que deveria começar aqui em cima e ir baixando ao longo do dia, você começa com o cortisol lá embaixo, sem energia. Mas devido aos problemas, ao estresse do seu dia a dia, você obriga o seu cortisol ou suas adrenais a continuar produzindo mais e mais cortisol e termina o seu dia com o cortisol lá em alta. Então, o que acontece? Não produz melatonina e de manhã já começa o dia com cortisol em baixa, ou seja, já começa o dia cansado.
Esse é o reflexo da maioria das pessoas nos dias atuais. E quando a pessoa está todos os dias liberando cortisol, 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 sempre cortisol em alta, as adrenais, elas também têm um limite. Chega uma hora que elas vão entrar em fadiga e vai perder a capacidade de liberar o cortisol. Então você vai estar sempre com o cortisol agora em baixa, ou seja, sempre sem energia. Portanto, como eu disse anteriormente, se você estiver sempre no processo do estresse negativo, o seu sistema digestório não vai funcionar, porque cortisol em alta é luta ou fuga. Então, se está comendo, esquece. Por isso que as pessoas estressadas vai almoçar, vai jantar e a digestão é péssima. Por isso que as pessoas estressadas estão sempre constipadas, com o intestino não funcionando adequadamente. Isso é consequência da liberação excessiva do cortisol. Cortisol sempre elevado é neurotóxico, ou seja, ele é emburrecedor. Assim como o cortisol elevado, ele inibe a ação da insulina, ou seja, resistência insulínica que acaba levando a diabetes. Então, esses fatores é que faz com que as pessoas acordem de manhã e já cansado, porque o cortisol está baixo, porque você não teve um sono reparador, já acorda fadigado. Aí a sua memória, cérebro, não funciona, está sempre memória fraca. E aí, facilidade para engordar, seu sistema imune em declínio, é gripe, é resfriado, é virose a todo momento. Isso vai acabar em diabetes, perda da massa muscular, diminui a testosterona, a libido cai, tudo consequência do estresse ou do distresse. As fases do estresse nós podemos definir na fase alerta, que é o início, resistência, exaustão e falência, né? Falência dos órgãos, dos tecidos. Os primeiros sintomas de que está neste processo de falência, né, são, por exemplo, se você tiver dores musculares, músculos doloridos, tensos, sem alguma razão, isso pode ser um sintoma de que está no processo de falência. Ranger dos dentes, dor de cabeça, transpiração, sensação de sufocamento, dores no estômago, dores no peito, dificuldade para engolir, náuseas, vômitos, perda de sono, intestino solto, constipação, cansaço, perda de energia física, calafrios, tremores, perda ou ganho de peso repentino também, aumento da frequência urinária, taquicardia, imunidade baixa, rinites. São alguns dos sintomas de que você está com estresse e está no processo de falência. O que podemos fazer? O que temos que fazer? Vamos evitar o estresse? Nós podemos até gerenciar um pouco o estresse, não é? De repente você pode, ao invés de enfrentar o trânsito, né, na hora do rush, de repente você pode procurar um horário melhor para se dirigir ao seu trabalho, né? De repente a administração do tempo, gerenciamento do seu tempo pode ajudar. Agora, por mais que você tente, não temos condições de evitar todos os problemas que levam, né, ao estresse. Como fazer? Se você for procurar um profissional, né, para atenuar ou resolver o seu problema, né, proveniente do estresse, ele vai te dizer assim: você deve gerenciar o teu estresse. Você deve comer melhor, não é? Evitar alimentos processados, beber menos, não fumar, né? Medite um pouco, gerencie o seu estresse. Tenha relações saudáveis com as pessoas que você gosta, com a sua família, com seus amigos, né? Durma melhor, faça exercício. Essa é a receita para pessoas que estão estressadas. Mas, infelizmente, muitas das pessoas não têm condições de fazer isso. Ou, de repente, pela atividade que ele tem, né? Pelo trabalho que ele tem, de repente pela família que ele tem, nem sempre nós conseguimos, né, administrar ou gerenciar nosso estresse. Quem você acha que são as pessoas que têm mais estresse nessa fase da Terra? Olha só, são pessoas que estão no front das guerras, né? Como está acontecendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo,
Você acha que tem condições de falar para os seus soldados: olha, vocês têm que gerenciar o estresse, tem que dormir melhor, tem que comer melhor, faça exercício, mantenha relações saudáveis? Você acha que eles vão conseguir fazer alguma coisa nesse sentido? De jeito nenhum. O que fazer? Na época das grandes guerras, mais precisamente em 1943, a União Soviética, que também estava envolvida nas guerras, ele sentindo esse problema, né, dos seus soldados que estavam fatigados, cansados, sem disposição, eles começaram a pesquisar: puxa vida, será que não tem algo que possa fortalecer os nossos soldados, manter eles mais fortes, saudáveis, que possa resistir, né, a essa tensão, a esse desgaste do estresse? E aí o farmacologista russo Nikolai Lazarev, ele começou a pesquisar, né, alguma substância ou alguma planta que tivesse condições de dar aos seus soldados uma resistência maior a essa situação de tensão, de desgaste. E ele encontrou algumas substâncias que ele chamou de adaptógenos. Adaptógenos são substâncias capazes de induzir no organismo um estado de resistência aumentada. Ou seja, mesmo que você esteja em situação de extremo estresse, o seu corpo vai reagir, não vai ficar totalmente alterada com liberação excessiva do cortisol, da adrenalina, que vai levar a fadiga, cansaço e tudo mais. Então, esses adaptógenos, né, eles protegem o organismo contra os picos de variação do estresse, mantendo a resposta biológica estável e com menor intensidade. Então, se você tiver acesso a esses adaptógenos, o que vai acontecer? Mesmo que você viva o seu dia a dia num intenso estresse que levaria para o pico de cortisol o dia todo, isso levaria a uma fadiga adrenal, a um cansaço extremo, a um burnout. Mas se você tiver acesso a esses adaptógenos, elas vão fazer com que o seu organismo resista, e a resposta, né, das adrenais não vai ser como em condições normais, ou seja, elas vão liberar como se estivesse dentro da normalidade do seu ciclo circadiano. Então não terá picos de cortisol, mesmo com altos níveis de estresse, ou seja, o cortisol vai estar gradativamente baixando ao longo do dia, como se você estivesse numa rede descansando no teu sítio. Não seria legal? Pois é. Aí você me pergunta: e quais são esses adaptógenos? Existem várias plantas que têm essas substâncias consideradas adaptógenas. As mais conhecidas são a rhodiola, a ashwagandha e também ginseng, que são os mais efetivos como adaptógenos. Então, você tendo acesso, por exemplo, a esses adaptógenos, você com certeza você vai resistir melhor ao estresse e muito mais vigor, muito mais disposição. Para ser considerado um adaptógeno, tem esses 3 requisitos. A primeira é que ela aumenta a resistência do seu organismo contra a agressão de natureza física, química ou biológica. E a segunda é que ela regulariza o seu organismo independente do problema que você tenha. E a terceira condição é que os adaptógenos não podem ter nenhuma toxicidade, ou seja, não tem contraindicações. E dentro dessas plantas adaptógenas contra o estresse, a mais efetiva, segundo pesquisas, e os chineses usam isso há muito tempo, é o Panax Ginseng, né? É o ginseng coreano. O Panax Ginseng é utilizado pela medicina chinesa há mais de 3.000 anos como o elixir da longa vida. Ele é um antioxidante muito poderoso, ele é um protetor cardiovascular e neuroprotetor. Assim como o Panax Ginseng, ele é muito rico em saponinas, que vem de saponáceo, vem de sabão. Ou seja, ele emulsifica as gorduras para o nosso organismo eliminar de repente as gorduras que estão formando as placas de ateroma, por exemplo, né? Tem as vitaminas B, C, que são fundamentais para que as suas adrenais possam liberar o cortisol. Tem aminoácidos, é um anti-inflamatório natural muito poderoso, né? É um estimulante. Para disfunção erétil também atua muito bem, porque o Panax Ginseng, ele estimula a produção do óxido nítrico no nosso organismo, que é um vasodilatador natural que nós produzimos. Os gensinocídios que tem no Panax Ginseng, ele atua na
no fortalecimento ou na ação do pâncreas para a liberação da insulina, contribuindo muito para pessoas que têm também diabetes. E aonde você encontra o Panax Ginseng? Você pode encontrar em suplementos, por exemplo, como o New Power, né? O New Power é um concentrado de Panax Ginseng e também associado a outras ervas, né, muito importantes para o nosso organismo. Então, New Power contra o estresse e para você ter mais energia. O New Power, além do principal, né, componente, que é o Panax Ginseng, também tem a concentração do suco de limão, que vai fornecer, por exemplo, vitamina C, aqui uma das substâncias importantes para que as suas adrenais possam produzir o cortisol. Ele também tem uma ação bactericida. Nós temos também o Guaraná padronizado. E qual a importância do Guaraná padronizado? Ela tem uma concentração correta, por exemplo, da cafeína. Não é? Então ela não vai te dar pico nem a falta. Então ela vai te dar a cafeína na quantidade correta ao longo do dia, além de dar o foco para que você tenha, né, a atenção, o seu cérebro esteja sempre atento ao longo do dia. E a combinação com a camomila, erva doce, alcachofre, canela, também o alecrim, é que vai dar, né, um equilíbrio para que você possa manter a sua tranquilidade e responder da forma adequada à situação de estresse. Além disso, o New Power ela também tem o xarope de arroz. O xarope de arroz, ele no final ela vai te dar glicose, mas como ela é uma glicose de cadeia longa, ela não tem pico glicêmico, ou seja, mesmo que você consuma New Power, você não terá uma elevação da glicemia no seu sangue. Ela vai liberando aos poucos porque ele tem uma carga glicêmica. Então, o nível de insulina vai ser pouco baixo sempre ao longo do dia, ou seja, vai estar dando combustível para que você possa ter energia ao longo do seu dia. New Power você pode usar uma colher pura ou diluído em uma água, por exemplo, de manhã. E caso você sinta muito sono, muito cansaço na parte da tarde após as refeições, você pode também repetir a sua dose. Tá legal? Isso para você atenuar ou enfrentar todas as consequências e as situações que o estresse traz para nós. O New Power também faz parte da linha de suplementos da New. Mais informações? Entre no nosso site e tem muito mais informações para você manter a sua saúde. Muita saúde para você.